Bom dia, nono ano. Eu sou o professor Milton e estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, vocês já devem ter feito a avaliação que foi passada para vocês referente ao assunto do segundo bimestre, o assunto que nós tivemos aqui online no segundo bimestre, tá bem? Aquilo vale nota, então bastante atenção. Acredito que todos fizeram e não deve ter tido dificuldade. Por quê? Porque estava facílimo. Tava facílimo e como eu sei que todos os meus alunos são excelentes, vocês vão tirar aquilo de letra, não é mesmo? E ainda tem o texto que eu pedi para vocês que pode ajudar nessa nota, tá bem? Se vocês fizeram o texto que eu pedi, quando a gente voltar às nossas aulas eu vou ver esse texto, corrigir direitinho. Se tiver tudo como eu pedi, na forma que eu pedi, vocês vão ganhar uma pontuação extra para a prova, tá bem? Então vamos ao que interessa, vamos dar assunto novo. Vamos lá. Pessoal, abram o livro de vocês na página 109. Abram aí, tá bem? A gente vai estudar agora sobre concordância verbal. Professor, o que é concordância verbal? Concordância verbal é a forma como a gente escreve, se a gente está concordando gramaticalmente com aquilo, se aquilo está correto gramaticalmente. Que tipo de gramatical que eu falo é essa? É a gramática normativa, não é como a gente fala, é como a gente escreve. Muitas vezes a gente fala de forma errada, de forma apressada, forma equivocada, seja o que for, mas a forma como a gente escreve é o que a gente tem que corrigir sempre. Tá? É bom a gente também saber como escreve, como fala o certo, porque dependendo do local que a gente tá, a gente tem que falar de certa forma. E é exatamente o que o texto trata, o texto que a gente vem aqui, ó. A gente vem aqui alguns trechos, a gente vê alguns trechos de um artigo do linguista Círio Pocente. Ele é professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E o texto fala sobre o miguxês. Vamos lá? Acompanha aí. A revista Isto É, 2023, de 13/8/2008, publicou matéria até simpática sobre o miguxês, uma escrita típica de blogs e chats que não se confunde com o internetês. Um pouco estranho é o título da matéria. Você sabe falar miguxês? Porque miguxês não se fala, só se escreve. Mas essa confusão nunca vai acabar. Em compensação, o título é bem adequado, embora em outro sentido, porque está escrito mesmo em miguxês. Você sabe falar miguxês? Como sempre, há reclamações de adultos, porque não conseguem entender nada do que seus filhos adolescentes escrevem, o que os filhos devem achar ótimo, porque não querem mesmo que seus pais besbilhotem suas mensagens ou seus bate-papos com os amiguinhos. A matéria também cita o caso de uma jovem que abandonou o miguxês. Hoje, tô fora dessa bobagem, ela declara, depois de tirar uma nota baixa numa prova por ter levado a tal escrita para a escola. Cá entre nós, em vez de abandonar essa bobagem, o que tem o direito de fazer, claro, afinal, já tem 16 anos, informa a reportagem, podia apenas ter abandonado o comportamento automatizado de bicho de circo, que a levou a escrever na escola como se estivesse num chat. E tudo indica que ela tem competência para não fazer essa confusão. Aqui vem o link dessa matéria e vem a data que ele foi acessado, 15/9/2011, há quase 10 anos atrás, né, pessoal? Vamos para a página seguinte e temos algumas perguntas do livro aqui. Ele traz algumas perguntas do livro, ó. O artigo parte de um texto prévio. Que texto é esse? Sabem que texto é esse, pessoal? Já perceberam? Então, vamos lá. O artigo parte da matéria da Isto É, certo? É um artigo, ó, a gente lê um texto, que é o trecho do artigo,
que fala sobre a matéria da Isto É, certo? O autor se mostra a favor ou contra o uso do Migo-X em ambientes virtuais. Ele não se mostra a favor ou contra, não dá para perceber a opinião dele só naqueles trechos, né, pessoal? Mas o que a gente dá para perceber é que ele deixa claro que a solução não é você deixar de falar como você quer falar desse jeito. Se você quer falar desse jeito, que fale, mas saiba o ambiente que você pode falar, o ambiente que dá para escrever dessa forma. Não é errado a gente abreviar. Isso eu trago para isso para vocês. Não é errado a gente escrever como a gente escreve no WhatsApp, como a gente pode escrever na barra de comentários aí no YouTube. Eu não vou sair corrigindo o português de ninguém que escrever aí na barra de comentários do YouTube. Por quê? Porque esse não é um ambiente para isso. Esse não é um ambiente. Agora, se você está na sala de aula, você escreve no exercício, você escreve de forma errada, é minha obrigação corrigir vocês. Dizer, isso não está certo, não é dessa forma que se escreve, é dessa forma aqui. Por quê? Para que vocês saibam que a gramática normativa, a gramática que a gente está estudando, que é o fruto do nosso estudo, ele tem como principal objetivo deixar a língua de um jeito que todo mundo possa entender. E imagine que se todo mundo escreve de uma forma como escrevem-se no YouTube, como pode se escrever no WhatsApp, às vezes a gente tem um grupo de amigos que só aqueles amigos conseguem entender o que a gente quer passar, a mensagem que a gente quer passar. Se outra pessoa pega aquelas mensagens para ler, não compreende. Mas a gente não pode fazer isso na gramática normativa, no meio que a gente se comunica, escrita, na forma formal de se comunicar, tá bem? Então, vamos nos ater aqui às próximas perguntas. De acordo com o posicionamento do autor apresentado nesse artigo, é adequado falar o Migo-X na escola? Mesma coisa, só que levando para a escola. Falar, ok, não tem problema. Falar com seus amigos. Agora, escrever no exercício, escrever numa redação, escrever numa prova, negativo. O próprio autor já traz isso. Tanto o autor quanto a revista que foi tratada. Não é legal escrever isso na escola. Tá bem? Identifique o sujeito dos verbos destacados no segundo parágrafo. Vamos lá para o segundo parágrafo. Como sempre, há reclamações de adultos porque não conseguem. Conseguem adultos. Quem é que não conseguem? São os adultos. O sujeito é adultos. Entender nada do que seus filhos adolescentes escrevem. Quem escreve? Seus filhos adolescentes. Então, filhos adolescentes são os sujeitos. Filhos, pode ser filhos ou filhos adolescentes. O que os filhos devem achar ótimo. Filhos aqui. Pronto, é só isso. Simples, né, pessoal? Sujeito, achar o sujeito é a coisa mais simples que tem no português. Isso aí é simples demais da conta, tá bem? Isso aí vocês já devem ter decorado. Todo mundo da sala de vocês já deve saber tranquilamente. E quem não tiver, é só se ater ao que? O verbo, ele é uma ação, um processo, algo acontecendo. Faz uma pergunta, o que é que está acontecendo? A gente tem o verbo conseguir. Quem é que consegue? Tal pessoa consegue. Esse é o sujeito. A gente tem o verbo escrever. Quem é que está escrevendo? Tal pessoa escreveu aquilo. Então, esse é o sujeito. Mas vamos aqui voltar para o assunto porque a gente vai tratar de concordância verbal. Aqui vem mais um trecho da revista, né? A revista Isto É. E vem escrito o que no nosso livro? Como você certamente percebeu, alguns verbos estão flexionados no singular. Publicou e confunde. E outros no plural. Conseguem, escrevem e devem. Essas flexões são determinadas pelos sujeitos desses verbos. Quem é o sujeito de publicou? A revista. A revista é o que? Singular. Certo? A revista é singular. Ela publicou. Por isso, está concordando. Isso é a concordância. Sujeito concorda com verbo. Certo? Concorda é o mesmo. Ele está
ele não se diferenciona. Se fosse a revista Isto É, publicaram, tá vendo que não está concordando, não está certa a concordância. E o mesmo vale para todos esses outros exemplos. É só vocês irem, conferirem o sujeito, o verbo, se ele está concordando ou não, certo? E temos outros exemplos aqui embaixo. E o sujeito é o termo da oração que determina a flexão verbal. É ele quem vai determinar a flexão verbal. O sujeito determina se vai ser no singular ou no plural. Se o sujeito está no singular, o verbo é no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo é no plural. Estão entendendo, pessoal? A gente só tem que prestar atenção nisso. Concordância verbal é um dos assuntos mais fáceis que vocês vão estudar. É só saber disso. Se eu pedir para vocês corrigirem certas frases, eu posso fazer na prova isso. Corrija as frases a seguir, levando em consideração a concordância verbal. Eu vou colocar algumas frases escritas erradas e vocês vão corrigindo. Bastante simples. Se você tem um sujeito que está no singular e o verbo que está no plural, é só você deixar o verbo também no singular. Pronto. Corrigiu, tá certo? Se é o sujeito que determina a flexão verbal, é o sujeito quem vai definir isso. Você vai transformar o verbo no jeito que o sujeito tá. Estão entendendo, pessoal? Tá ficando claro? Espero que esteja cristalino. Tá bem? Então vamos lá, ó. O sujeito, ó, pode ser eu, nós, ali em cima da página 110. Eu, nós, que são o quê? Pessoas que falam. Tu, você, vós, vocês. Pessoas com quem se fala. Pode ser eles, elas. Pessoas de quem se fala. Tá bem? Então, primeira pessoa é pessoas que falam. Segunda pessoas com quem se fala. Terceira pessoa, pessoas de quem se fala. Seja no plural, seja no singular. Singular é o quê? Singular, uma só pessoa. Plural, mais de uma. Uma só unidade, mais de uma, certo? Mesmo vale. Tecnicamente, a relação sintática que se estabelece entre o sujeito e o verbo é chamada de concordância verbal. Tecnicamente é isso. É a relação sintática. Se eu perguntar qual é a definição de concordância verbal, seria isso. É a relação sintática que se estabelece entre o sujeito e o verbo. Relação sintática, sujeito e verbo. Só esses três elementos. Vocês sabendo disso, vocês vão tirar de letra, tá certo? Então, a gente tem uns exemplos aqui, ó. O verbo flexiona-se na primeira pessoa no singular ou do plural, se o sujeito é ou pode ser representado pelos pronomes eu ou nós. Ó, eu estou preocupado. Tá vendo que o final é estou e nós estamos preocupados. Então, sujeito, ele está na primeira pessoa, tá certo? Outra coisa que pode cair é diferenciando isso. Coloque transforme essa frase em uma frase em terceira pessoa. E aí vocês vão trocar. Em vez de ser eu estou preocupado, seria ele está preocupado. Tá vendo que ficou em terceira pessoa? Por quê? Porque é de quem se fala. Isso também tem a ver com a concordância verbal. Tá certo? Depois a gente vai estudar também sobre concordância nominal. Pessoal, deem uma lida aqui. Isso daqui não precisa eu ficar lendo totalmente aqui com vocês. Isso é muito simples. Entendendo as coisas que eu expliquei até agora, vocês vão conseguir facilmente. Tá bem? Temos mais um texto aqui mais para frente para ler. Que fala sobre a concordância verbal na língua falada. Na página 112, tá certo? Eu vou ler esse pedaço do texto aqui com vocês, tá certo? Vamos lá. Na língua portuguesa não existe uma gramática, mas várias. Uma dessas gramáticas é a normativa, que determina, em termos de certo e errado, o modo como as pessoas devem falar e escrever em situações formais,
como entrevistas, reuniões de trabalho, palestras e etc. Assim, essas determinações não são necessariamente seguidas por nós na nossa vida. É aí que entra a gramática de usos. Por exemplo, diferentemente da gramática normativa, a gramática de usos não determina o que é certo ou errado. Ela busca apenas registrar as regras gramaticais que as pessoas seguem, sobretudo quando falam em situações informais, descontraídas. Não há aqui critérios como feio ou bonito, certo ou errado. Dessa forma, todos seguimos regras gramaticais quando falamos ou escrevemos, mas podemos usar gramáticas diferentes de acordo com uma situação. Por exemplo, quem diz os meninos saiu segue uma regra da concordância diferente de os meninos saíram. Para que a coisa fique mais clara, vamos detalhar um pouco. Considerando situações e épocas diferentes, podemos identificar 3 maneiras de conjugar o verbo ir. Por exemplo, no tempo presente, de acordo com a gramática de usos, temos o seguinte, e a gente tem uma tabela aqui que a gente pode olhar. Temos a coluna 1, e na primeira linha a gente tem a primeira pessoa, segunda linha, segunda pessoa, terceira linha, terceira pessoa, do singular. A partir daí temos a primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Na segunda coluna a gente tem as formas mais típicas de ser falado. Na primeira a gente tem as formas verbais mais comuns na língua culta e de épocas antigas. Na segunda a gente tem as formas mais típicas de fala culta dos dias de hoje. Fala culta, tá vendo? Que é as falas mais cultas dos dias de hoje. A primeira é escrita, a segunda fala. Mesmo entre pessoas com mais escolaridades. A forma a gente vai é mais comum na fala, enquanto a forma nós vamos é mais empregada na escrita. E a terceira coluna estão as formas utilizadas por falantes menos escolarizados. É o pessoal que tem menos escolaridades. Nessa gramática, há apenas 2 formas verbais, o que deixa bastante parecido ao inglês, por exemplo. Tá certo, pessoal? Peço para que leiam esse texto, A Linguagem dos Jovens. Terminem de ler esse texto e respondam os exercícios da página 114, 115 e o comecinho da 116. Aliás, respondam só até a 115, tá bem? Não precisa responder a 116. Vão lá só até a 115. E obrigado pela atenção, pessoal. Muito obrigado por terem assistido a aula até aqui. E tchau. Até a próxima.